situação, x² menos 4x mais 3. Se nós formos utilizar igual a 2, é 2m mais 1. E quando eu digo f de 2, é igual a 2. Então, o limite foi substituído por menos 1. E o f de 2 pela função que a gente usa, 2m mais 1. Bem, resolvendo, né, essa igualdade, menos 1 igual a 2m mais 1, nós temos que isso aí vai ser 2m igual a menos 2 e, portanto, não é? M vai ser igual a menos 1, ok? M igual a menos 1. Então, para que essa função seja contínua em x igual a 2, m tem que ser igual a menos 1. Então, para não acontecer, né, de furar nenhuma situação, m vai ser igual a menos 1, ok? A próxima. Bem, o tempo passou rápido, eu achei. Tão rápido que já chegou na dinâmica, nem percebi. Tanto que a gente está se acostumando a ficar aqui com vocês. Então, olha só, a gente vai fazer a dinâmica e quando eu voltar eu retomo novamente os conceitos da aula de hoje. Retomo novamente, não pode, né? Retomo. Os conceitos da aula de hoje, dessa primeira parte, que é trabalhar essa continuidade, ok? E espero que vocês, né, tentem fazer a dinâmica. Então, verificar a continuidade das funções nos pontos indicados. Primeiro, na letra A, você vai verificar se f de x igual a x² mais 1 é contínua em x igual a 1. E na letra B, vai verificar se a função que é dada por módulo de x sobre x para x diferente de zero, né? Então, se for usar um número diferente de zero, tem que ser assim. E zero se x igual a zero no ponto x igual a zero, ok? Então, lembrar que para verificar a continuidade tem que obedecer às 3 condições, ok? A gente volta logo em seguida para solucionar a questão. Obrigada. Muito bem, né? Vamos à solução aí da nossa dinâmica local, lembrando que a continuidade tem que obedecer 3 condições. Primeiro, que exista f de A, né? A continuidade no ponto A, que exista f de A, que exista o limite de f de x quando x tende a A e que f de A, né, seja igual ao limite de f de x quando x tende a A. Então, primeira é verificar x² mais 1 para x igual a 1, né? Essa função no ponto 1. Então, analisando as 3 situações, existe f de A, não é? Então,
Vamos calcular f de a. f de 1, a é 1, né? Vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1, igual a 2, ok? Segundo, existe o limite de f de x quando x tende a a? Vamos calcular. Então, esse é o limite de x ao quadrado mais 1 quando x tende a 1. Então, nós vamos ter que 1 ao quadrado mais 1 igual a 2, calculando intuitivamente. E terceiro, verificar se, né, a primeira condição é igual à segunda condição, se batem os resultados, né? Então, opa, faltou um f ali, hein? O limite de f de x quando x tende a 1 é igual a f de 1, né? Exatamente isso que aconteceu. Deu f de 1 igual a 2 e o limite igual a 2. Portanto, f de x é contínua em x igual a 1, ok? Poderíamos analisar também que a função x ao quadrado mais 1, ela não tem restrição no seu domínio para x igual a 1, né? Então, ela é contínua nesse ponto também. Mas a verificação tem que ser feita diante das três condições. F de x igual a módulo de x sobre x se o x é diferente de zero. E é zero se o x é igual a zero em x igual a zero. Primeira pergunta, existe f aplicada no ponto A? Existe f aplicada no ponto 0? Então, quando a gente vai substituir o a por zero, qual é a função que a gente tem que pegar? É a segunda, né? Então, a segunda, se o x é igual a zero, dá zero, ok? A segunda pergunta é, existe o limite dessa função quando x tende a zero? Observe que essa função ela é determinada por sentenças. Então, a gente vai ter que obedecer a função, né, a lei da função do jeito que ela veio. Então, para existir o limite, pode passar para a próxima tela, nós temos que calcular, né, o limite quando x tende a zero. Como eu falei, nas proximidades de zero, de módulo de x sobre x. Bem, só que a função módulo, né, ela também é definida, certo? Por sentenças. Então, ela é x se x for maior ou igual a zero e menos x se o x for menor que zero. Então, com isso, a gente vai ter que calcular os limites laterais pela direita e pela esquerda para poder obter o limite quando x tende a zero de módulo de x sobre x. Então, olha só. Quando x tende a zero pela direita, não é? Módulo de x, nós temos que usar o quê? A primeira sentença aqui de módulo de x que está definida à esquerda aí. A primeira sentença. Então, nós temos módulo de x sobre x. Mas módulo de x, quando x tende a zero pela direita, quando eu pego o número maior que zero, é x mesmo, é ele mesmo. Então, vai ficar o limite, quando x tende a zero pela direita, de x sobre x. X sobre x é 1 e o limite de 1 quando x tende a zero pela direita é 1. Então, deu 1 o limite pela direita. Vamos analisar agora o limite pela esquerda, certo? Então, o limite quando x tende a zero pela esquerda. Pela esquerda, a gente vai utilizar a segunda sentença ali de módulo de x que está definida à esquerda. A segunda sentença. Então, módulo de x quando x é menor que zero é menos x, né? Sai do módulo com sinal negativo. Então, menos x. Limite de menos x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, é igual a menos 1. Muito bem? Bem, o que a gente conclui dos limites laterais? O limite pela direita deu 1. O limite pela esquerda deu menos 1. Não é? Então, o que aconteceu? Os limites laterais são diferentes, ok? Se os limites laterais são diferentes, o que a gente conclui do limite da função? Né? Que esse limite não existe, né? Então, não existe o limite de f de x quando x tende a zero, porque nós mostramos, né, que pela definição de módulo ali da função modular, isso deu limite lateral diferente. Então, f de x não é contínua para x igual a zero, ok? Não, porque não existe o limite, então não é contínua, fura a segunda condição, ok? Gente, boa noite, tá? Mandem as dúvidas que vocês tiverem, não deixem de fazer isso.
Vamos trabalhar para que dê tudo certo. Aproveitem aí o final de semana para estudar, para revisar, né? Parabéns a todos os papais do nosso curso, né? Aos nossos professores que são papais, aos nossos alunos, tá? Tenham um feliz Dia dos Pais, né? Que vocês possam aproveitar isso da melhor maneira possível, mas dizer para o filhinho que tem que estudar um pouquinho, pelo menos no sábado, tá ok? Um abraço a todos, um bom final de semana para vocês e vocês vão ficar com o professor Lourenço agora. Tá? Aula 2.2, Unidade 2, Limites. Tema 4, Propriedades dos limites. Objetivo, introduzir propriedades que podem ser usadas para simplificar as funções mais elaboradas. Boa noite, colegas professores. Boa noite, alunos. Estamos de volta para dar continuidade a mais uma unidade da disciplina Cálculo 1. Hoje nós vamos tratar das propriedades do limite, aquelas propriedades que vão justamente nos auxiliar, é uma ferramenta para nos auxiliar nas dificuldades de operacionalizar com limite. Então, determinadas propriedades que nós vamos ver passo a passo, que vão facilitar o nosso trabalho quando nós formos fazer cálculo de determinadas expressões com limite. Então, nós temos aqui a primeira aplicação. Seja a função exponencial,
definida de R em R, domínio reais